Tá? Então vamos lá, senhores. Só para vocês entenderem como que funciona uma rodovia, tá? A rodovia, eu tenho 3 situações nela, tá? Eu tenho o canteiro central. Fica só o canteiro central, tá bom, certo? Tá? Eu tenho a rodovia. Tá? E eu tenho o canteiro lateral. Aí vai ter o lateral norte ou oeste. E eu tenho o lateral sul ou leste, tá? Por quê? Porque eu tenho rodovias que elas são norte e sul e eu tenho rodovias que são leste e oeste, tá? Sabendo disso, aqui o carro vai, aqui o carro vem, correto? Com essas informações em mãos, eu vou ter que fazer o equipamento. Primeira coisa que eu vou ver no equipamento, quando eu pego um serviço, qualquer situação, é onde vai o poste. Aonde vai o poste? Isso daí ele é elaborado pela NTT, tá? Eu tenho trechos homogêneos. O que são trechos homogêneos? Em 100 km, eles são estipulados que em cada 2, 3 km eu preciso ter um ponto. E aí esses pontos são plotados, faz-se o KMZ. Dentro desse KMZ a gente tem a coordenada exata do ponto. Então vamos dizer que o trecho homogêneo aqui falou que o poste está aqui. Então, ok, o poste está aqui. Quantos metros normalmente tem um poste? O poste normalmente ele tem 9 metros de altura. Eu enterro ele 2 metros, fica 7 metros para cima. Tá? 7 metros. Tá? Então, aonde fica o painel? O painel normalmente ele fica a 5,5 de altura. Tá? Então vou botar aqui 5,30, 5,50, tanto faz, tá? Aqui fica o painel. E acima dele, mais ou menos 1 metro, fica o painel solar. O painel solar, ele sempre fica apontado para o norte. Então não importa o local que eu estou, vou ter que usar uma bússola, qualquer aplicativo, o próprio veículo tem a bússola interna, e deixar o equipamento apontado sempre para o norte, tá? E aí ele tem o grau de inclinação. Como é que eu sei o grau de inclinação? Alguém sabe como é que eu sei o grau de inclinação no painel solar? Cor do cinturão. Depende da região que você está. Latitude e longitude. Cada localidade existe um grau específico. 45 graus é uma média, a gente sempre trabalha em cima de média, né? Mas assim, eu quero ter certeza do que eu estou fazendo, dá um Google lá e ver qual que é o grau de inclinação daquele ponto que você está, e você vai ter um local ali correto. De acordo com a coordenada, ele tem um grau e ele tem também sempre virado ali para o norte, né? Esses são os pontos ali que você vai estar fazendo ali para instalar o painel corretamente. Feito isso, se o poste está ali, vamos chamar aqui do sentido sul, né? Aonde eu vou começar a fazer o laço? Sempre. Eu vou fazer aqui, ó. Estipulou-se que esse cara aqui, o poste está aqui, eu tenho que fazer os laços. Os laços, ele sempre começa do lado oposto do poste. Por quê? Porque não tem como eu pegar um cabo aqui, deixar sobra aqui levando o laço. É impossível fazer isso. Então o que eu faço? O primeiro ponto, eu vou fazer o laço nessa pista aqui. Vamos colocar ele aqui. Tá? Então fiz o primeiro laço.
faixa o quê? Se eu for pelo equipamento, faixa 1. Tá? Pela rodovia, sempre a faixa 1 é mais rápida, faixa 2 é a mais lenta. Então, sentido norte, essa aqui é a faixa 1, né? Lembrando que o carro está vindo aqui, ó. O carrinho está vindo aqui. Né? Então, pista mais rápida sempre da esquerda, pista mais lenta da direita. Então, essa aqui é a faixa 1. Aqui, o veículo está indo aqui. Então, essa aqui, faixa 1. Sempre faixa esquerda. Você sempre ultrapassa pela direita, pela esquerda, né? Sempre pela mais rápida. Então, sempre, isso é rodovia. Você nunca pode confundir número da pista da rodovia com o número do laço. Por quê? Porque essa é a faixa 1 pro SAT e essa é a faixa 2. Essa é a faixa 1 pro SAT e essa é a faixa 2. Você viu que é diferente. Ele dá sempre sequencial. Às vezes, para facilitar o entendimento, a gente chama de 1, 2, 3 e 4. Mas no sistema, ele só conta 1 e 2 norte, 1 e 2 sul. Sempre na sequência. Então, se essa aqui é a 1, essa é a 2, essa é a 1 e essa é a 2. Tá? Isso daqui a gente fazendo lá no sistema. Então, assim, eu fiz o laço aqui, correto? Eu preciso saber quantos metros de cabo eu vou deixar para ligar esse laço aqui nesse equipamento aqui. Como que eu vou fazer isso? Aí entra a hora que eu falei para vocês usar a calculadora e fazer a conta. Então vamos lá. Fiz o corte na pista. Deixa eu fazer o corte desse lado aqui também. O laço, ele é variável, se chama geometria, né? Como que eu faço o laço? Eu tenho que pegar uma trena, né? E fazer a medição da rodovia, tá? Então, como que eu vou fazer a medição da rodovia? Daqui para cá tem 3 metros. É em torno de 3 metros que tem ali entre uma faixa e a outra. Varia, né, de uma para outra. Se aqui tem 3 metros, qual que é o meio de 3? 1,5. 1,5. Então, eu vou medir aqui 1,5. Certo? Eu tenho o centro. A gente já viu que o centro é 1,5. O laço, nesse ponto, ele é um laço de 2 por 2. Qual que é o centro de 2? Então, eu vou colocar 1 metro para cá, 1 metro para cá, e vou fazer o quadrado. Então, nesse momento, eu tenho o laço dos dois lados, a mesma quantidade, centralizado, no meio da pista. E aqui, não importa o que a gente falou, normalmente tem a diferença de pista, porque pista maior para caminhão, pista menor para carro. Vocês podem ver que sempre a pista da direita, ela tem uma impressão de uma pista mais larga, até porque tem um acostamento ali, né? Mas é assim que a gente faz a diferenciação. E daqui para cá, 2 metros. Então, do início desse laço para o início desse laço, né? Eu tenho quanto? 1 metro. Não, do início desse laço, do laço 1, vamos chamar ele de laço 1. Do início do laço 1 para o laço 2, né? Daqui até aqui. Quantos metros que eu tenho aqui? 1,5. 3 metros. 4. 4, lá equivale ao encaminhamento ali. Não, porque aqui eu tenho 2 por 2, 2 de espaço e 2 metros aqui. Então 2 metros aqui, mais 2 metros aqui, tem 4. E para que isso aqui é interessante? Isso aqui é a parte mais importante do laço. Desse para esse não importa, que é aquilo que a gente falou, sempre vai estar no centro da rodovia. Mas e desse para esse? Esse importa. Porque esses 4 metros que eu tenho aqui é o que vai ser utilizado no sistema para fazer o cálculo de velocidade, vai ser utilizado para fazer o cálculo do comprimento do veículo. Tudo é em cima disso. Então, assim, a velocidade que o caminhão ou o veículo levou da entrada do acionamento desse primeiro laço para o acionamento do segundo laço, em metros por segundo,
vai ser a velocidade que vai dar o KM, vai ser o tempo de acionamento do veículo. Então ele começou a acionar aqui, de repente acionou ali. Eu já sei que aquele espaço de acionamento tem 4 metros. Aí ele continua acionando, ele vai dar o comprimento do veículo. De acordo com o comprimento do veículo, eu sei se é um carro de passeio, eu sei se é uma van, se é um ônibus, se é um caminhão, um bitrem, treminhão, tudo. Então, isso daqui é a parte mais importante do laço. Quem que me dá essa informação? O contratante. Porque ele é o dono do equipamento e o equipamento dele está feito em cima daquela situação. Então, se o cara me falou que o laço é 1 por 1, eu tenho que fazer 1 por 1. Se for 3 por 3, eu vou fazer 3 por 3. Mas tenho que respeitar o que ele me passar fielmente, sem errar, ter a certeza, fazer lá a parte de medição para poder fazer funcionar. Então nem sempre vai ser só 4 metros. Não, varia do equipamento. A gente é uma prestadora de serviço, então assim como a gente trabalha para Stein, Velsys e outros, né? Metasystem, a gente já fez para várias pessoas laço. Então assim, você tem um equipamento, você tem uma medida. Eu vou fazer o laço para você, eu tenho que fazer a pergunta: qual é a geometria do teu laço? E aí ele vai te dar. Normalmente radar, ele é de 80 a 1, então ele é menorzinho assim. E aí a distância também vai variar, mas sempre tem que ser exato, essa medição tem que ser feita ali sem errar, tá? Tem que pegar o ângulo 90 graus, por isso que eu estou fazendo aqui. Aqui a gente está fazendo de qualquer jeito para explicar. Aqui eu vou tentar, né, fazer o mais correto possível para vocês entenderem ali como que a gente faria. Como que eu vou fazer isso? Com uma régua. Aqui eu tenho certeza que está diferente dali, então vai estar 2 medidas diferentes, mas a geometria vai estar igual, tá? Feito isso, agora eu preciso fazer... Não cortando a do Fernando, lembrando que ali é 2 rodovias, não é rodovia simples. Aqui tem a rodovia do sentido norte e sentido sul, né, Fernando? Sim. Aí no caso aqui seria 8 laços, 4 de cada rodovia e 4 da... Entendeu? O que muda é que assim, é sempre mais fácil fazer uma faixa do que 2. Porque tem um encaminhamento, que é o que a gente vai conversar aqui agora. Mas é muito mais tranquilo fazer 4 faixas do que fazer 2. Porque eu preciso de 5 pessoas para fazer 4 faixas. Porque eu faço desvio, estreitamento de pista. Quando eu estou trabalhando com sig pare, eu preciso de 7 pessoas. Então assim, eu preciso de mais pessoas para fazer um serviço mais simples. Isso daqui eu faço em um dia. Para me fazer um conjunto inteiro desse daqui, já demora de 2 dias, dependendo se eu tenho 2 equipes para montar a parte de poste. Ou até fazer a parte de vala, aterramento, tudo, 3 dias. Então um conjunto desse aqui completo, 3 dias. Um conjunto simples, 2 dias. E aí depende do cara do campo para fazer lá em menos tempo, né? Mas aí já é experiência já. Então vamos lá. Como a gente estava falando aqui, eu preciso fazer esse cara aqui. Eu não tenho como medir, não tem como eu pegar a trena aqui e fazer toda a medição para deixar esse cabo chegar ali. Como que eu faço essa medição? Eu sei o tamanho dos encaminhamentos, sei o tamanho do laço, certo? Então vamos lá. 2, 2, 2, 2. Quantos metros de cabo eu tenho ali? 8, ok. O que é um laço? Laço nada mais é do que uma bobina. Quando eu pego um cabo e faço voltas em cima da mesma linha, ele passar de ser um cabo normal, um cabo singelo, e ele se transforma em uma bobina. Ele se transforma num campo magnético naquela área. Isso é um laço, tá? Então o que acontece? A gente acabou de falar aí quanto que tem? 8. Então, vamos lá. Aqui é a entrada do cabo. Vou deixar aqui só para vocês saberem que é a entrada do cabo. E sempre vai ser aqui, ó. Tá? Então, essa ali vai ser, vamos dizer assim, um encaminhamento. Eu falei, agora estamos fazendo explicação ali. A gente vai tentar fazer o mais bonito possível. Aqui eu vou fazer e aqui a gente vai... Vocês vão falar mais do que eu aqui para montar esse. Então agora aqui é onde começam os rabiscos.
Tenho quantos metros? 8. 8, concorda? Sim. E agora? 16. E aí? 24. E agora? 32. Então assim, a gente já sabe, é o mesmo cabo, correto? Ele está aqui. Eu já sei que eu gastei 32 metros de cabo. Então todo laço nessa geometria, eu já gastei 32. Eu sempre falo, reserva essa conta na cabeça. E agora? Agora eu preciso calcular essa informação. A gente acabou de falar que o cabo sai do equipamento, vem, faz 32 metros e volta e liga. Eu vou ter duas pontas para formar uma bobina, tem que ser o mesmo cabo, tá? Então o que que acontece? A gente sabe mais ou menos, que eu coloquei aqui, que tem 3 metros entre faixas, correto? Então dessa faixa nessa faixa, eu tenho 3 metros. Aqui a gente calculou, a gente sabe que até que o meio aqui eu tenho 1,5 m, né? Então, como ele está um pouco mais para lá para o centro, mas sempre vai dar uma sobrinha, vamos dizer que tem daqui a aqui 4,5 metros. E eu guardo essa informação. No canteiro, vamos dizer que tem 2 metros. Aí vocês vão fazendo os cálculos aí. Deixa eu colocar aqui 1,5. Tá? Canteiro tem aqui. Quantos metros tem daqui a aqui? 6,5 já deu. Tá, então já temos mais 3 metros ali. E aqui, mais 3 metros. A distância do poste para a rodovia, ele tem 9 metros de distância. Por que 9 metros? Porque com 9 metros de distância eu não preciso colocar guarda-reio. Não preciso colocar uma proteção ali para proteger o poste. Então, essa distância aqui é 9 metros. Olhando aqui, eu consigo calcular ou falta mais alguma coisa? Dá? Vocês têm certeza? Não, tá em cima. Exatamente. Eu cheguei com o cabo aqui no chão. Sim. Aqui a gente sabe que tem mais 5,5 metros. Tá? 5,5 metros eu estou chegando ali na base do poste. Todo mundo que mexe com parte de montagem de painel sabe que tem a parte do embelezamento. O que é o embelezamento? É quando eu pego um cabo, enrolo ele por uma canaleta para ficar tudo bonitinho, deixo uma sobra lá dentro e depois sim eu entro no borne. Se o quadro tem 1 por 80, então no mínimo ali 1,80 para eu chegar lá no ponto que eu preciso. Então dentro desse cabo, apesar de 5 metros ali, eu tenho mais 1,80 m. Aí agora alguém soma para nós quanto que deu esse cabo chegando lá. Eu falei, não tenham vergonha de usar calculadora, porque se eu errar isso aqui, ele é terrível. Se eu errar isso aqui, 6,20 m? não sei, eu não fui fazendo as contas. Normalmente eu vou indo, pegando as medidas. O laço deu 32. O laço a gente já somou que tem 32 metros. 32 metros. Né? Mais 3. 32, mais 1,5, É. mais 3, Mais 1,5. Mais 3. mais 2, Mais 2. mais 3, mais 3, mais 9, mais 5,5, mais 1,80. 60 metros, 60. Tá, mas assim, nunca soma esse cara aqui no meio. Ah, tá. Isso aqui é uma coisa à parte, aquilo que eu falei, reserva. Lá no início eu falei reserva. Vocês vão entender o porquê aqui. Quantos metros eu tenho de encaminhamento? 28, 60. Mas quantos cabos são? Hã? Quantos cabos são? 2, não. Exatamente. Porque lembra que o cabo vem um lá, ele enrola e depois ele volta. Então, o encaminhamento Ele não tem emenda nem não tem nada. Exatamente. Por isso que não pode ter emenda, que começa do lado oposto do poste. Para vir caminhar no meio de lá. Cada quadrado desse é individual. Cada quadrado é individual, normalmente esse vai ter a mesma metragem, esse vai ter a mesma metragem, esse a mesma metragem.
como que eu facilito? Se eu sei a distância desse para esse, o primeiro tem 100 metros, o segundo eu vou diminuir quanto? 9, que é 3 mais 3. Tá? Então como é que eu vou calcular? Isso que eu queria deixar bem claro. Existe o laço e existe o encaminhamento. O laço tem 32, eu reservo. Quanto deu de encaminhamento? 28,60. Vezes 2. 56,40. Não, 50,20. 57, arredondado. Agora vamos conversar sobre o laço. O laço, ele é bem insensível. Se eu pegar o laço, passar 2 cabos junto, que é o mesmo cabo, e ligar no equipamento, ele vai dar problema. Por quê? Porque como eu formo uma bobina, e eu tenho que levar essa indutância, eu tenho que levar vamos dizer assim, esse sensor aqui até lá no equipamento, eu não